turminhas do quinto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Denisa Braga, estarei junto com vocês nessa aventura de descobertas. Então vem comigo, gente, porque tem muita coisa pra gente aprender, pra gente descobrir, tem muita coisa pra gente aí começar a compreender. Então hoje, sexta-feira, a gente geralmente tinha aquele momento de retomada dos conteúdos da semana, lembra? Só que nesta semana nós estamos fazendo toda uma programação diferenciada. Nessa semana, durante todos os dias, você teve contato com os descritores SAEB, que é exatamente aquelas questões que vão nos ajudar a nos preparar para a Prova Brasil, que vai acontecer ainda esse ano. Então hoje, na primeira e na segunda aula, nós teremos aí os descritores SAEB para que eu e você possamos descobrir juntos muitas coisas a respeito dos gêneros que nós vamos trabalhar hoje. Nessa sexta-feira, nós vamos trabalhar dois gêneros textuais, a fábula e a reportagem. E para isso, eu quero que você tenha aí bem atento aí tenha toda a sua atenção aqui agora, para a gente fazer as leituras, para a gente fazer aí algumas reflexões sobre esses gêneros. Combinado? Então vamos começar? Olha só. Os objetivos da aula de hoje são: identificar o assunto principal em reportagens e em fábulas. Também vamos inferir características de personagem em fábula. Mas nós vamos começar falando um pouquinho a respeito do gênero textual reportagem. Esse gênero já foi trabalhado durante algumas vezes aqui na nossa aula e você e eu vamos ter a oportunidade de rever algumas características desse gênero. Então vamos lá, gente? A reportagem, ela é um texto jornalístico que tem um autor. Toda reportagem, ela é produzida por alguém, e geralmente o nome desse autor vem no início ou no final do texto. A reportagem tem uma linguagem clara e objetiva, exatamente com o intuito de fazer com que o leitor compreenda facilmente o que está sendo dito. A reportagem traz temas atuais e de interesse público. Por isso, geralmente a reportagem ela é atemporal. Portanto, uma reportagem feita algum tempo atrás, ainda hoje pode ter o interesse público sim, porque ela sempre traz temas que a sociedade discute e debate. E também apresenta a opinião do autor, não é? A reportagem ela tem essa diferença da notícia, ela apresenta a opinião do autor. Então, gente, nós temos agora um trecho de uma reportagem que eu quero que você possa ler junto comigo com bastante atenção. Você vê aí a imagem de algumas pessoas, né? Alguns adultos e algumas crianças. E nós vamos fazer a leitura rapidinho aqui junto comigo desse texto. E eu quero que vocês aí acompanhem, tá bom? Voluntários transformam tecidos usados em roupas para crianças carentes do Brasil e da África. O projeto existe desde 2017, já atendeu mais de 500 crianças, somando as entregas de Porto da Folha, Sergipe, Chapadinha, Maranhão e Moçambique, na África. A reportagem é de Natália Filipim, lá do site do G1, né? Essa reportagem ela foi noticiada no dia 17 de maio de 2019. Então vamos continuar. Pano, agulha e disposição. É isso que os cerca de 30 voluntários de Curitiba utilizam para transformar simples tecidos antigos em roupas para crianças carentes do Brasil e também de outros lugares. Eles já fizeram entregas em Porto da Folha, Sergipe, Chapadinha, Maranhão e em Moçambique, na África. O projeto já beneficiou mais de 500 crianças. Tudo começou em 2016, quando a farmacêutica Carla Gabardo, de 54 anos, viu em um programa de televisão uma senhora dos Estados Unidos que criava vestidos para crianças a partir de fronhas e depois doava. Sempre quis fazer algum trabalho voluntário, mas não sabia o que. Em outubro de 2016, fui para a Índia trabalhar como voluntária em uma das casas de Madre Teresa, em Calcutá. Voltei e resolvi que não dava mais para ficar parada.
Carla contou que após ver toda a necessidade do povo, quis apostar em um trabalho que durasse mais naquela região, já que não poderia ficar viajando constantemente. Em vez de doação de alimentos, trabalho com recreação ou outras atividades, resolveu criar roupas para as crianças carentes. Em 2017, iniciava-se o projeto Pontos com Amor, que transformava as camisas antigas do marido dela em peças para os pequenos. As camisas masculinas foram essenciais porque às vezes rendiam tecidos para 2 vestidinhos. Os voluntários agora também usam lençóis e toalhas de mesa. Participam do projeto atualmente mais de 30 pessoas com encontros mensais. Não importa se é homem, mulher, jovem ou idoso, porque, segundo eles, cada um tem uma habilidade e pode contribuir de alguma forma. Depois das roupinhas prontas, é hora da entrega. Segundo Carla, são os próprios voluntários que as realizam. Cada um que vai paga a passagem e os custos. A gente sempre busca lugares quentes, porque fazemos vestidos de alça e selecionamos lugares que já tenham algum projeto voltado para a educação infantil. De acordo com os voluntários, neste ano, eles começaram a confeccionar também calções para os meninos. O grupo já fez entregas em Porto da Folha, Chapadinha e em Moçambique, na África. E olha só, pessoal, agora nós vamos para um momento da nossa atividade a respeito desse texto, dessa reportagem. Nós temos como um dos objetivos na aula de hoje descobrir qual é o assunto principal dos textos que nós vamos conhecer. E sobre esse texto que nós acabamos de ler, nós também vamos querer saber qual é o assunto principal da reportagem. Então, eu tenho aqui algumas alternativas, letras A, B, C e D. Vamos ler as alternativas e depois eu vou te dar um tempinho para você escolher, fazer sua escolha, sua decisão. Depois a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre a questão, ok? Então, vamos lá. Qual é o assunto principal da reportagem? Letra A, o trabalho voluntário de confecção de roupas infantis. B, o trabalho escravo infanto-juvenil. C, confecção de roupas de moda infantil. Ou D, doação de roupas usadas para crianças. Tempo para você pensar sobre qual é o assunto principal da reportagem que nós acabamos de ler. Daqui a pouquinho a gente volta com a resposta. Vamos lá, gente? Vamos voltando aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre essa questão? E então, qual é o assunto principal da reportagem que nós acabamos de ler? Vamos para a nossa resposta? Vamos lá? Qual é o assunto principal? Letra A, B, C ou D? Vamos aqui para a nossa resposta, gente. Bom, o assunto principal da reportagem é o trabalho voluntário de confecção de roupas infantis. Então, nós podemos perceber que a reportagem, ela fala sobre um trabalho voluntário que consiste em transformar tecidos usados em roupas infantis para crianças carentes. Eu trouxe esse trecho aqui da nossa reportagem para a gente observar algumas coisas, olha só. Pano, agulha e disposição, é isso que os cerca de 30 voluntários de Curitiba utilizam para transformar simples tecidos antigos em roupas para crianças carentes do Brasil e também de outros lugares. Esse trecho já dá para a gente perceber qual é o assunto principal da nossa reportagem. Além disso, nós percebemos aqui no finalzinho que o projeto já beneficiou mais de 500 crianças. Então, nós percebemos que é um trabalho voluntário que consiste em transformar roupas usadas em roupas para crianças, né? Portanto, a letra A é realmente a nossa letra correta, que fala que a reportagem é sobre um trabalho voluntário de confecção de roupas infantis. Correto? Então, vamos passar para a nossa próxima questão. Olha só. Nós temos uma reportagem aqui também e sobre ela nós também vamos tentar descobrir qual é o assunto principal.
Quero que você olhe bastante aí na tela e acompanhe comigo a leitura do texto. Como as brincadeiras podem aliviar o estresse gerado pela pandemia? Para a profissional Débora Pérez, o estresse, como uma emoção, pode ser aliviado no brincar. Um brincar livre e genuíno, sem necessidade de intermediação de grandes tecnologias. A recomendação, em geral, dos médicos é que crianças até 2 anos não tenham acesso às telas, TVs e jogos digitais. A brincadeira com os adultos, outras crianças, familiares, pessoas do seu convívio, será sempre a melhor opção para o desenvolvimento, a neuroplasticidade, que é a característica do cérebro de aprender, se modificar nesses primeiros anos e está em grande potencial, explicou a psicóloga. Brincadeiras de esconde-esconde, pique-pega, amarelinha, cantigas de roda, bolinhas de sabão, historinhas com fantoches, bonecas, bolas, são brincadeiras simples e que podem trazer bastante benefícios às crianças. Então, gente, nós percebemos aqui nesse texto que ele vai trazer aqui um assunto muito interessante a respeito das brincadeiras, não é verdade? Pois agora eu vou dar um tempinho para você, vou mostrar para você a nossa questão sobre essa reportagem agora e as alternativas para você pensar um pouco, refletir e daqui a pouquinho a gente volta para fazer a nossa correção da atividade, tá bom? Então, olha só. A reportagem fala como as brincadeiras, letra A, são importantes, B, acabam com o estresse, C, aliviam o estresse na infância ou letra D, não importam para a infância. O que você acha? Essa reportagem que acabamos de ler fala sobre o que mesmo, gente? Então, nós temos essas 4 alternativas. Você tem o texto aí ao lado, eu vou te dar um tempinho para você reler alguns trechos, escolher sua alternativa. Depois nós voltamos para corrigir, tá bom? Então, tempo aí para você pensar, escolher essa alternativa e já a gente corrige. Então, gente, vamos voltando aqui para o nosso momento, para a nossa questão. Você já fez aí uma pequena reflexão, já escolheu sua alternativa? Se não, agora a gente vai conversar juntinho sobre essa questão. Então, vamos lá. Sobre o que essa reportagem fala? Ela fala sobre as brincadeiras, não é? Quanto a isso, nós não temos dúvida. Mas nós falamos a respeito... Aliás, foi falado sobre brincadeiras nessa reportagem, mas de que maneira? Então, nós temos as alternativas, né? A reportagem fala como as brincadeiras, letra A, são importantes, B, acabam com o estresse, C, aliviam o estresse na infância ou letra D, não importam, né, para a infância. Nós temos as 4 alternativas, você teve um tempinho para fazer a sua escolha e agora nós vamos para a resposta. Vamos lá, gente, olha só. A reportagem fala como as brincadeiras aliviam o estresse na infância. E é exatamente isso. Segundo o texto, o estresse pode ser aliviado através do ato de brincar, através de brincadeiras. Olha só que interessante para você, criança, que aí anda de vez em quando um pouco estressadinho, que tal experimentar alguma atividade, alguma brincadeira que possa aliviar um pouquinho essa sensação tão chata que é o estresse, não é? Mas vamos aqui para o texto e nós vamos identificar algumas frases, algumas expressões ou alguns trechos que vão nos ajudar a identificar o assunto, né? Que são as brincadeiras que aliviam o estresse
na infância. Então vamos lá, gente, olha só. Eu separei aqui, eu sublinhei aqui para vocês algumas partes do nosso texto que comprovam a nossa resposta. Vamos lá? O próprio título, ele já vem trazendo para nós essa mensagem, olha só. Como as brincadeiras podem aliviar o estresse gerado pela pandemia. Além do título, nós temos aqui essa parte do texto no primeiro parágrafo que diz assim: o estresse, como uma emoção, pode ser aliviado no brincar, não é? E nós temos também aqui esse outro trecho no segundo parágrafo, que diz o seguinte: a brincadeira com os adultos, outras crianças, familiares, pessoas do seu convívio, sempre será a melhor opção para o desenvolvimento, a neuroplasticidade, que é a característica do cérebro de aprender, se modificar nesses primeiros anos e está em grande potencial, explicou a psicóloga. Além disso, lá no terceiro parágrafo, nós percebemos também no final do texto, né? Brincadeiras simples e que podem trazer bastantes benefícios para as crianças. Olha só quantas informações nos levam ao assunto principal do texto, que é a brincadeira como alívio, como uma forma para aliviar o estresse na infância. Então vamos continuar aqui, só que agora nós vamos falar sobre um outro gênero textual, que é a fábula. Esse gênero textual não é novo nem para mim nem para você, a gente já conhece, já tem aí muita intimidade, inclusive com certas fábulas aí bem interessantes, não é mesmo? Mas vamos fazer uma pequena revisão sobre esse gênero, rapidinho aí você? Então vamos lá. Gênero textual fábula. A fábula, ela é um texto narrativo e é curto, gente. Portanto, as fábulas, elas são uns textos muito assim, como é que eu posso dizer para vocês? Elas são bem sucintas, bem resumidas e por isso a gente consegue aí conhecer e memorizar muitas fábulas, pelo fato delas serem narrativas curtas. Então vamos continuar. Os personagens das fábulas, em geral, são animais. E uma coisa interessante dos animais é que eles trazem algumas características humanas, viu? Olha só, a fábula, ela geralmente faz analogia com o cotidiano, com o nosso dia a dia. Por exemplo, apesar das fábulas elas serem compostas, na sua maioria, por animais, as histórias, as narrativas, a gente vê que aqueles animais que estão nas fábulas, eles trabalham, eles cuidam da casa, eles têm amigos, eles conversam, fazem tantas coisas que lembram muito o comportamento humano. E faz também um paralelo com o dia a dia dos seres humanos, né? E é interessante que, por isso, exatamente, a fábula, ela traz um ensinamento para os leitores, ou seja, ela traz uma moral, ela traz um aprendizado para aquele que está fazendo uso da leitura desse texto. Então, a fábula, ela tem muitas características, mas eu trouxe aqui para vocês essas principais. Espero que vocês aí não esqueçam jamais nenhuma delas, tá bom? Então, olha só, gente, como eu falei para vocês aqui, hoje, nós temos aqui um objetivo que é identificar as características, né, comportamentais, psicológicas dos seres nas fábulas, dos personagens nas fábulas. Então aqui eu trouxe alguns personagens aqui, isso que você está vendo, né? Nós temos a raposa, que geralmente é aquele animalzinho super esperto, que está sempre querendo aí tirar vantagem de alguma coisa. Nós temos também aqui o leão, você está vendo aí o leão na sua tela? Que é geralmente aquele que tem uma autoridade, né? Que todos têm medo e ele geralmente assim é bem valente, mas que muitas vezes nas fábulas ele acaba mesmo se surpreendendo com outros animais. E nós temos também o burro e temos o ratinho. O burro, por muitas vezes na fábula, ele tem aquela impressão de ser aquele animal que não importa muito, sabe? Mas a gente percebe que no final ele tem uma grande importância. O ratinho já é aquele animalzinho super esperto que muitas vezes está querendo proteger a sua vida. Então vamos lá, vamos agora conhecer, na verdade nem conhecer, né? Porque vocês já conhecem certamente a fábula A Cigarra e a Formiga. Então vamos fazer a leitura juntos, vamos lá?
A cigarra e a formiga. A cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão, eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Moral: trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Olha só, gente, essa moral da cigarra e a formiga aqui, ela tá assim numa linguagem bem culta, né? Bem formal. Mas vamos aqui para a nossa atividade, vamos lá? O assunto principal da fábula é: letra A, o trabalho incansável da formiga. B, a indisposição para o trabalho. C, a importância do trabalho. Ou letra D, a vida da cigarra. Você tem alguns segundinhos para pensar, refletir, voltar ao texto e daqui a pouco a gente volta para fazer aí a nossa correção dessa questão. Então, pessoal, podemos voltar para a gente conversar um pouquinho sobre esse texto? Essa fábula ela é super conhecida e você já temos bastante contato com ela, inclusive com outras versões um pouco diferentes, não é mesmo? Mas agora nós vamos trabalhar sobre o assunto principal desta fábula e desta versão. Qual é o assunto principal da fábula? Você já escolheu a sua alternativa? Pois vamos agora para a nossa correção. O assunto principal da fábula é a importância do trabalho. E parabéns para você que acertou. Por que nós falamos isso? Olha só. A fábula que acabamos de ler nos ensina sobre a importância do trabalho para todos e nos incentiva a nos preparar para o futuro e para as adversidades que podem haver nele. Porque eu e você sabemos, né, que na verdade o futuro é uma incógnita, é algo que eu e você ainda não visitamos, mas nós precisamos nos preparar para o futuro. E como é que a gente se prepara para o futuro? Trabalhando, estudando, né? Tendo aí relações saudáveis e fazendo de tudo para que o nosso futuro seja muito bom. Mas sempre vão aparecer adversidades. O que são as adversidades no caso da fábula que nós acabamos de ler? Por exemplo, o inverno é um tempo, né? Um tempo aí rigoroso, de frio, onde a vegetação, onde os frutos, eles costumam ficar escassos, diminuir bastante a sua quantidade. Então, por isso, a formiga trabalhava tanto para que no inverno ela pudesse ter o seu alimento garantido. Então vamos lá, gente. Dentro do texto agora nós vamos observar alguns trechinhos que vão nos comprovar que a importância do trabalho é realmente o assunto principal da fábula. Vamos lá? Olha só, na primeira frase aqui nós temos: a cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Olha só, a importância do trabalho, não é? A formiguinha todo o verão juntando os seus grãos, acumulando aqueles grãos para quando chegar no inverno ela não passar necessidade. Então vamos continuar. Temos também aqui esse outro trecho que diz assim: a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. Olha só, então quando chegou o inverno, ou seja, chegou o tempo da adversidade, a cigarra foi pedir comida. Por quê? Porque ela não tinha. Porque ela não tinha juntado durante o verão e aí durante o inverno não teve mais acesso aos frutos, aos vegetais. Vamos continuar. Olha o que a formiga pergunta para a cigarra: o que é que você fez durante o verão? Ou seja, quando você poderia estar trabalhando, o que você fez? E aqui a formiga volta a responder, né? Quando a cigarra responde que estava cantando, a formiga diz: agora você vai dançar.
E por último, nós temos na moral do texto dizendo: trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra, desse sofrimento de estar no inverno e não ter o que comer. Então, por isso, a fábula ela vai trazer como assunto principal a importância do trabalho. Vamos agora para mais uma fábula rapidinho que se chama A Raposa e as Uvas. Uma raposa faminta, ao ver cachos de uvas suspensos em uma parreira, quis pegá-los, mas não conseguiu. Então afastou-se dela dizendo: estão verdes. Moral: assim também alguns homens, não conseguindo realizar seus negócios por incapacidade, acusam as circunstâncias. Olha só, agora vamos entender um pouquinho sobre essa fábula da raposa e as uvas. Qual é o assunto principal dessa fábula? Letra A: a fome da raposa. B: a doçura e a beleza das uvas. C: a raposa desiste de comer as uvas. Ou letra D: as justificativas que damos pelos fracassos. Nós temos 4 alternativas. Lembre-se sempre que a fábula traz para nós um ensinamento, uma moral, não é verdade? Então, 2 segundinhos aí para você pensar, refletir um pouquinho, escolher sua alternativa e já já a gente volta com a resposta. Pessoal, podemos voltar? Podemos aqui agora falar mais um pouquinho sobre essa questão? Então vamos lá, olha só, o assunto principal da fábula qual é? Você já fez aí na sua casa a sua escolha? Então vamos aqui fazer a nossa correção da nossa questão. Qual o assunto principal da fábula? São as justificativas que damos pelos fracassos. Olha só, a letra D é o nosso gabarito, né? E nós temos aqui a ideia de que quando alguém é incapaz de atingir um objetivo, algumas pessoas procuram uma desculpa ou razão para o seu fracasso. Então é interessante porque a raposa queria ou não queria comer as uvas? Ela estava vendo as uvas ali, os cachos de uvas, quis pegá-los ou não quis? Claro que ela quis. Mas o que aconteceu é que ela não conseguiu alcançar o seu objetivo, que era exatamente pegar as uvas. Por conta disso, a raposa disse o seguinte: elas estão verdes. Eu nem gosto. Nem preciso. Então, ela começou a dar desculpas para a desistência dela. Ela começou a dar desculpas para aquilo que ela não tinha conseguido fazer, realizar. Então, gente, vamos aqui observar no texto. Olha só, dentro do texto nós temos alguns trechinhos que comprovam o assunto principal da fábula. Olha só, a raposa viu os cachos de uvas suspensos, quis pegá-los, mas não conseguiu. E afastou-se dizendo: estão verdes. Então, alguns homens que não conseguem realizar seus sonhos, seus negócios por incapacidade, acabam por acusar as circunstâncias sem admitir os seus fracassos, pessoal. Então, gente, esse foi o nosso primeiro momento da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. E daqui a pouquinho a gente volta com mais do Escritor Saeb para você aqui, tá bom? Até já!